22 páginas de uma nota explicativa em que cerca de 1/3 da informação se repete. Como entrada, este Ministério serve um prato frio que explica a inexistência de uma resposta forte que deveria pôr a habitação no centro deste Orçamento de Estado. Uma das maiores crises de acesso à habitação que tem posto os portugueses que não têm casa para viver ou a adiar eventualmente os seus projetos de vida. No entanto, o problema não está nos portugueses, mas nas políticas de sempre, que insistem nos mesmos erros, que cresceram como uma bola de neve e que nos trouxeram até aqui. Mesmo com este diagnóstico, nas primeiras linhas desta nota explicativa, lê-se o seguinte: o Governo Constitucional manteve o seu esforço de simplificação e redução do Orçamento do Estado, expurgando de normas sem conteúdo orçamental. As medidas sobre habitação que foram apresentadas umas semanas antes pelo Governo ficam de fora porque não têm conteúdo orçamental. Logo, são propaganda. Mas até poderia ser uma propaganda que pudéssemos comparar com o melhoral, que nem faz bem nem faz mal. O problema é que esta propaganda que anuncia, mas depois adia, mas depois volta a ser anunciada e depois adia mais uma vez, o que faz é que se fica à espera de ver no que é que isto vai dar. E isto é socialismo, Sr. Ministro. E o pior que pode acontecer à construção, ao arrendamento, aos inquilinos e aos proprietários, são estes sinais esquizofrénicos que lhes dizem é melhor esperarem para ver. Este documento diz que em 2026 a estratégia do Governo vai acelerar a oferta da habitação e já que dizem que este documento deve ser puramente orçamental, então seguem as perguntas da Iniciativa Liberal. Este aumento de oferta representa um estoque de quanto em parcerias público-privadas, de quanto em cooperativas, qual a calendarização para cada uma destas rúbricas e qual a implantação geográfica no que diz respeito à habitação pública. Relativamente ao licenciamento, voltam a referir que é desta que vão simplificar, quando inúmeros municípios, e o Sr. Ministro sabe bem, não iniciaram sequer o processo de revisão do PDM. Pergunto se estes municípios vão ser sancionados, como aliás prevê a lei, e se sim, quando é que isso representa em termos de receita? E que fundos nacionais e comunitários lhes vão ser vedados, porque isto também está previsto na lei. Mencionam a criação de novas áreas de expansão urbana, em parceria com as autarquias. Gostaríamos de saber se se referem às áreas de reabilitação urbana ou se está relacionado com a lei dos solos. Mencionam a promoção do arrendamento seguro pelo Estado e gostaríamos de saber de que forma quem suporta os custos, são os arrendatários ou os proprietários, e qual a calendarização, até porque seguro era o Estado assumir a responsabilidade de apoiar quem realmente necessita e não serem os privados. Quanto aos devolutos do Estado, o Governo vai vender património seu e por isso pergunto se tem respaldo político do PSD e do CDS, já que não aprovaram uma proposta de venda de devolutos do Estado às pessoas para a habitação própria e permanente ou para arrendamento acessível na Assembleia da República há poucos meses. A Iniciativa Liberal naturalmente não se importa que copiem as nossas ideias e por isso fico satisfeita que o Governo, pelo menos neste ponto, tenha um posicionamento semelhante ao nosso, apesar de desenquadradas bancadas do PSD e do CDS. Aliás, vamos também propor propostas de alteração a este orçamento e por isso, Sr. Ministro, espero que venham a ser consideradas para injetarmos de facto nova habitação. Quanto à passagem de áreas não portuárias para a gestão dos municípios, e já que o orçamento deve ter só conteúdo orçamental, gostaria de saber, Sr. Ministro, quantas comissões foram criadas, quantos processos estão em fase de conclusão no que diz respeito à transferência de património e inclusive dos próprios trabalhadores e quanto é que isso representa em termos de poupança para o Estado Central. Até porque relembro ao Sr. Ministro que quanto a projetos estruturantes foi anunciado com poupa e circunstância o Parque Cidades do Tejo, mas parece que se esqueceram de o incluir no Orçamento de Estado, ou então é outro que vai para as calendas gregas. Quanto à infraestrutura crítica que é o aeroporto de Lisboa, os momentos de maior risco acontecem nas descolagens e aproximações às pistas que se fazem em plena cidade. Já que esta nota explicativa fala de obras do atual aeroporto para intensificar o tráfego aéreo, gostaria de saber se o período de interdição noturna, que agora apenas se situa entre a 1 da manhã e as 5 da manhã, vai ser encurtado ou alargado. E se o Governo assegura que o atual aeroporto será totalmente desmantelado após o aeroporto em Alcochete estar operacional. Relativamente à ferrovia, e muito se falou aqui do Passo Verde, que dá realmente um jeitaço à população de Viseu,
até porque não tem comboios. Mas relativamente ao projeto de alta velocidade, vamos ter a oportunidade de esclarecer as nossas dúvidas numa comissão própria para o efeito, e por isso não vou alongar muito sobre a polémica da estação de Gaia, mas como estamos a falar de medidas meramente orçamentais, gostaria de saber, Sr. Ministro, se este processo vier a ser impugnado, se o Governo tem margem orçamental para incorporar estes custos ou se os vai imputar à concessionária, dado que, quando o projeto foi a concurso público, tinha um pressuposto e as empresas concorreram todas com base num pressuposto e agora este pressuposto está a ser alterado. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Sr. Ministro para responder. Sra. Deputada, muito obrigado pelas suas questões. Eu peço-lhe desculpa, mas vou-lhe roubar 2 minutos, porque no debate na generalidade do orçamento via Iniciativa Liberal, numa forma muito enfática, dizer que o Governo não tem medidas, que não olhou para o programa da Iniciativa Liberal, da habitação, que já apresentou há mais tempo, e portanto eu preparar-me para esta audição, em 2 minutos eu vou-lhe só dizer algumas coisas. E dizia uma coisa à líder da Iniciativa Liberal, que o programa da Iniciativa Liberal para a habitação era neutro do ponto de vista orçamental. Neutro do ponto de vista orçamental. Então, ponto 1. Eliminação total do IMT na compra da habitação própria custa qualquer coisa como 1.800 milhões de euros. Isenção do imposto de selo total nas transações imobiliárias custa qualquer coisa como 300 milhões de euros. Permitir que os municípios eliminem totalmente e completamente o IMI custa qualquer coisa como 1.600 milhões de euros. Neutro, portanto, do ponto de vista orçamental. Depois a Iniciativa Liberal pede aumento das deduções de IRS dos juros dos créditos de habitação. Feito. Depois a Iniciativa Liberal pede redução do IVA da construção. Feito. Depois a Iniciativa Liberal pede a criação do regime Build to Rent. Feito. Depois a Iniciativa Liberal pede a agregação da legislação dispersa no novo Código de Edificação, em desenvolvimento, como é sabido, e já há várias componentes aprovadas. 8. Resgate dos imóveis devolutos do Estado para soluções habitacionais. Feito, aprovado pelo Conselho de Ministros. Redução dos impostos sobre rendas. A Iniciativa Liberal pediu a redução de impostos sobre rendas. Ora, feito, 10% para rendas até 2.300 euros, 0% de IRS para rendas 20% abaixo da mediana do Conselho. Abolição do arrendamento forçado. Feito. Eliminação do congelamento das rendas. E aqui aproveito para responder ao deputado do Chega, que ficou para trás. De facto, nós voltámos atrás na nossa posição, mantivemos o apoio que o Partido Socialista tinha aos senhorios e, portanto, preferimos ter essa abordagem, já que esses contratos anteriores a 1990 são cerca de 90 mil e estão a diminuir, e, portanto, a abordagem foi de apoio ao senhorio versus o apoio à renda. Respondendo à senhora deputada Angelida Teresa, dizer, bem, números das PPPs são 5 mil casas em Lisboa e Porto, a calendarização é nos próximos 3 anos, mas no próximo ano já serão assinados contratos sobre isto. Entrou na Assembleia da República a simplificação, como eu disse no meu discurso inicial, já entrou esta manhã. A revisão do PDM, Sra. Deputada, endereça-me a mim a questão, não vai levar a mal, mas eu vou levar ao meu colega de ordenamento, porque eu não tenho os PDMs, é o Sr. Ministro do Ordenamento do Território. O arrendamento seguro, eu explico-lhe o que é que está na nota de resumo, é fácil, são os contratos que o Estado que congelam e cristalizam e dão garantias a quem quer colocar os seus imóveis no mercado de arrendamento, dá garantias de cristalização das regras e, portanto, não está ao sabor do vento de fluxos políticos e de ciclos políticos. Áreas não portuárias. Foram criadas as comissões de transferência dominial há cerca de 1 ano. Problema, entramos num ciclo autárquico, agora muitos autarcas mudaram, os protagonistas dessas comissões de transferência dominial são outros e, portanto, agora vamos revisitar todo este processo. A nossa intenção de passar todas as áreas não portuárias para os municípios é total, absoluta, queremos acelerar, esse é o nosso intento. Depois, o Hard Night Curfew entre a 1 e as 5 é absoluto, está a ANAC a desenvolver todos os estudos, estamos a falar com as autoridades europeias, com as autoridades internacionais, da 1 às 5 é hard, é total, das 0 às 6 é com restrições, isso é pública, o Governo já tomou essa decisão, mas a nossa decisão depois tem que ir aos reguladores europeus e aos reguladores internacionais. Depois, a sua nota lateral dizer que o passo ferroviário verde é muito bom, mas para Viseu não serve porque não tem comboios. Senhora Deputada, é um comentário que pode ser feito, mas eu podia fazê-lo por outras tantas cidades do país. É daqueles comentários, é o país que temos, mas não vai culpar este Governo por Viseu não ter comboios. E depois, em relação à polémica de Gaia, permitir-me-á só dizer uma coisa. Eu retirava a palavra polémica. Para mim não é polémica. Eu expliquei
que um consórcio legitimamente apresentou uma proposta. E a senhora deputada não vai querer que eu, não conhecendo a proposta, a IP estando em avaliação, o ambiente a avaliar, a proteção civil a avaliar, que eu faça uma discussão consigo do que é justo, do que não é justo, se vamos mudar, se não vamos mudar. No seu tempo. Em política tudo tem o seu tempo. E o tempo de avaliação dessa proposta será quando a IP apresentar ao Governo a sua visão sobre uma proposta legítima de um consórcio privado. E a seu tempo avaliaremos os impactos, as justiças ou injustiças territoriais, as justiças ou injustiças para os outros concorrentes no concurso, as injustiças ou injustiças para o próprio modelo de PPP. Tudo isso será avaliado e todas essas dimensões teremos em conta para a decisão final. Por isso, Sra. Deputada, eu percebo os seus comentários, mas ainda assim eu fiz questão hoje de fazer aqui uma análise ao programa de habitação que a própria Iniciativa Liberal apresentou. E nós damos resposta a 80% das medidas. Mas pronto, é a forma que hoje temos de fazer política em Portugal. É quando não são nossas, há quase... Olha, por isso é que eu digo tantas vezes que o Paço Ferroviário Verde foi criado pelo LIVRE. Porque eles criaram o Paço Ferroviário Nacional e nós melhorámos. Qual é o problema? Qual é o problema? Porquê esta necessidade permanente de um manicaísmo primário, dos bons, dos maus, as propostas são minhas, são dos outros? Não, as propostas ou são boas ou são más para os portugueses. Agora, como eu vi aqui no debate orçamental, discursos muito eloquentes, dizer que o programa do Governo para a Habitação não responde a nada, quando o programa do Governo da Habitação responde a 80% do programa para a Habitação da Iniciativa Liberal, e depois não é neutro o programa da Iniciativa Liberal, como eu referi aqui, são mais de 6 mil milhões de euros de impacto. Pronto, isso é que é estranho. E desculpem-me este desabafo, mas eu sou assim. Muito obrigado, Sr. Ministro. Passo a palavra à Sra. Deputada Angélica Teresa. Muito obrigada, Sr. Ministro. Provavelmente, como já tinha o discurso preparado, não ouviu a minha intervenção sobre os devolutos do Estado, porque deu uma resposta para a qual eu não fiz qualquer questão. Aquilo que eu disse é que a sua proposta relativamente aos devolutos do Estado estava enquadrada com a Iniciativa Liberal, que tinha sido chumbada pelas bancadas do PSD e do PS, mas se calhar não ouviu a minha intervenção. Na campanha eleitoral, de facto, o PSD ouve e vê as propostas da Iniciativa Liberal. Quando chega ao Governo é que não é bem assim. Relativamente à proposta que era fiscalmente neutra, nós vamos apresentar em alteração do Orçamento de Estado e, portanto, espero que essa, pelo menos, copie, porque vai ao encontro do desafio colocado pelo Sr. Ministro das Finanças. Muito obrigado, Sra. Deputada.